Antes de começar o vídeo, eu quero dar os parabéns para Lucas Dantas, parceiraço nosso, membro do Plano 88 aqui do canal Sou Mais Bahia, que hoje na nossa live pós-jogo, no famoso depois do apito desse triunfo contra a Chapecoense, acabou sendo sorteado e vai ganhar uma camisa do Bahia, tá? Fique atento, porque a gente vai fazer isso com mais frequência aí nas lives. Não vai ser sempre, mas a gente vai fazer algumas vezes. E se você ainda não for membro e tá vacilando, tá perdendo tempo, não tá participando ainda desse sorteio, dessas ações assim, relâmpago, tá vacilando, tá? Já sabe, é só clicar aí embaixo em Seja Membro, ao lado de inscrever-se, tá? Muito simples. Vai lá e cola com a gente, vê o plano que se encaixa aí mais na sua realidade e colabora para que o projeto possa crescer cada vez mais e para que você também possa de alguma maneira ser premiado. Valeu? Tamo junto e agora vamos pro vídeo. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like para fortalecer, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. São 3 conteúdos por dia, todo santo dia, aqui no Sou Mais Bahia, e compartilha com geral para dar aquela moral. Além disso, se você ainda não baixou o melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo, tá vacilando. É só clicar no primeiro link da descrição que você baixa já o aplicativo da OneFootball. Lá tem dados, estatísticas, informações do FIFA 21, de Cartola e de várias outras coisas. Vídeos, mercado de transferências. Você fica muito atualizado com o aplicativo da OneFootball, inclusive se você botar o seu time favorito lá, se você botar o Bahia como sua equipe favorita. Toda hora vai chegar aviso, toda hora vai chegar notificação para te manter por dentro de tudo, beleza? Então não perde tempo, clica no primeiro link da descrição e baixa já esse aplicativo maravilhoso. Pessoal, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje é para poder explicar para vocês em partes aí, né? Porque detalhes de maneira mais esmiuçada aí às vezes a gente não tem acesso. Um pouco dessa logística conturbada, complicada, mas que poderia ser muito pior para Chapecó. Agora, com os 3 pontos conquistados e tal, fica tudo muito mais fácil da gente falar que foi um investimento que culminou num triunfo do Bahia e tal. Talvez a gente até nem trouxesse tanto à tona esse aspecto aqui na derrota, né? Porque a gente fica chateado e é compreensível por parte do torcedor. Mas o fato é que isso contribuiu bastante para um descanso um pouco maior dos jogadores que tem sentido essa sequência de jogos. Para vocês terem ideia, o Bahia postou aí no Twitter explicando que viajaria quinta-feira para Campinas, de Campinas iria para Chapecó só na sexta e faria um treino lá em Santa Catarina para poder se preparar para essa partida de hoje. E só ia voltar amanhã para Salvador. E agora, com esse voo fretado que o Bahia contratou, a gente foi para esse jogo ontem, treinou normalmente em Salvador, direto para Chapecó, fez o jogo hoje de manhã e agora à tarde os atletas já estão voltando para Salvador, devem chegar hoje à noite. Então isso, querendo ou não, foi um grande facilitador, isso, querendo ou não, fez com que o Bahia ganhasse dias de treinamento e não se desgastasse tanto nessa logística, indo de um estado para outro e ao invés de ir de maneira direta para Chapecó, tá? Então os jogadores do Bahia já devem fazer um treino regenerativo pensando no jogo de quarta-feira e vai ter um dia a mais aí para poder se preparar para essa partida contra a equipe do Juventude, tá bom? Outra informação é sobre retorno, né? Rossi, que ficou de fora dessa partida porque tinha levado o 3º cartão amarelo no jogo contra o América Mineiro, volta a ficar à disposição do treinador Dado Cavalcante e deve jogar diante da equipe do Juventude. Nessa partida, o próprio Dado, que falou na coletiva após o jogo, pode novamente poupar alguns jogadores, preservar alguns atletas, assim como aconteceu nesse jogo contra a equipe da Chapecoense, tá? Para entender um pouco melhor mais desse processo e outras coisas, confira aí a entrevista coletiva do treinador Dado Cavalcante. Entrevista com o técnico Dado Cavalcante. Professor, pergunta de Douglas Santana, pcbahia.com. O Bahia teve muitas dificuldades em campo quando estava com as peças alternativas. Bastou Gilberto entrar, um dos titulares poupados, para que o time fizesse 2 gols. Acha que esse elenco raso, não só em quantidade, também em qualidade, pode prejudicar seu trabalho à frente do Bahia?
Bom, nós estamos fazendo um bom campeonato, fazendo uma boa Série A. Nós viemos de um título de Copa do Nordeste, nós finalizamos a Série A o ano passado, classificando a equipe da Sul-Americana, com as nossas necessidades, carências, mas compreendendo muito bem o que esse elenco pode nos dar. Nós sabemos sim que na competição de 38 rodadas é necessário, né, utilizar mais jogadores. A nossa direção ela tá correndo atrás para que a gente consiga deixar o nosso elenco mais cascudo e obviamente ter mais possibilidades, mais opções. Mas é bom a gente ter também a consciência do que nosso elenco está nos trazendo, né? Do que esse elenco está nos dando. Nós estamos mantendo uma regularidade, os resultados, lógico, vários virão adversos, porém o nosso nível de entrega, nossa ideia de jogo, ela é muito clara, independente de qual adversário a gente enfrente. E isso, para mim, é uma defesa muito grande em relação a resultados, né? O que a gente se propõe a fazer, a gente tem feito, obviamente, não controlando os resultados. Então, vamos continuar trabalhando internamente e a direção também está buscando aí externamente uma possibilidade de deixar o nosso elenco mais forte. Reginaldo Lima, Rádio Sociedade News de Feira de Santana. Apesar de alguns erros notáveis da equipe, você considera que o triunfo de hoje devolve a confiança da equipe? Qualquer resultado favorável traz confiança, mas eu acho que o mais importante da retomada da confiança está no momento do jogo, que nós fomos muito mal contra o América Mineiro e hoje nós fomos muito bem, que é a transição defensiva. Nós continuamos com a posse, nós continuamos colocando o nosso adversário no campo deles, nós continuamos empurrando o adversário e nós continuamos tomando os contra-ataques, só que hoje a gente soube neutralizar. Hoje a Chape teve muita dificuldade na saída porque nós exercemos uma pressão pós-perda efetiva. E isso para mim foi fundamental para que o resultado e a performance do jogo passado tenha sido ruim. O América Mineiro já deu provas da sua força de contra-ataque, venceu o Santos ontem contra-atacando. Então isso trouxe para a gente um alerta. Nós viemos aqui talvez mais vacinados, talvez até mais responsáveis, podemos dizer assim, na hora de agredir o nosso adversário. Chegamos a estar com menos gente para estarmos mais preparados para quando a gente perdesse a posse da bola, conseguisse retomar a posse rapidamente. Ulisses Gama, Bahia Notícias, Salvador FM. Dado o Rodriguinho não ter sido preservado em meio a essa sequência de jogos e você só o tirou na fase final do jogo de hoje, o que você tem recebido de informação sobre a questão física desse atleta? O feedback do Rodrigo é muito positivo em todos os aspectos. Dos jogadores de frente é o que alcança o maior volume, é o que tem mantido, né, o maior volume de corridas e, enfim, e número de sprints, obviamente, que não é a característica principal dele. E isso faz com que em alguns momentos ele perca um pouco, mas o mais importante é o feedback pós-jogo, né? A quantidade, o nível de recuperação que ele tem tido nos jogos, nos pós-jogo, né? Vale a pena também salientar que nos últimos jogos o Rodriguinho tem saído, não finalizou os 90 minutos, o que também dá um pouco mais de refresco, um pouco mais de respiro para ele para a próxima partida. Sobre o próximo jogo de terça-feira, mais uma vez o nosso grupo será reavaliado, né? Nós vamos quarta-feira, o nosso grupo será reavaliado, a gente vai ver quais são os melhores jogadores disponíveis para fazer um jogo forte contra o Juventude. Manuel Petitinga, Rádio Transamérica. Qual o ponto forte do Bahia no jogo de hoje? Eu acho que o pós-perda, como eu falei anteriormente, né? A gente criou, no primeiro tempo, talvez a gente não tenha tido poder de infiltração, mas nós tivemos jogadas pelo lado, nós tivemos uma finalização do Michael dentro da área, que o zagueiro interceptou rapidamente, nós tivemos um chute do Rodrigo de fora, o Daniel chutou de fora, nós tivemos a posse, nós jogamos o adversário para o lado, para o campo deles, e nós não tomamos contra-ataques, ou seja, a perda de bola acontecia, mas nós estávamos muito mais equilibrados para retomar a bola rapidamente, e isso para mim foi uma evolução muito grande, visto que apresentamos no jogo passado contra o América Mineiro. Marcelo Muniz, Galácticos Online. Dado o Bahia venceu, mas mesmo anulados, sofreu 2 gols. O que fazer para equilibrar o melhor ataque da competição com a defesa sólida? Bom, foram 2 gols anulados porque foram irregulares, né? A gente não pode achar que os gols anulados foram regulares. O perigo de gol ele vai acontecer. Hoje não acho que foi coincidência. Hoje foi uma segunda bola aérea nos 2 lances, né?
nós estamos nos preparando para atacar a bola e faltou a recomposição, o controle da profundidade dos outros jogadores. Vou ver, lógico, de novo como foi que aconteceu os 2 lances. Mas assim, algumas correções, infelizmente, elas só virão com o tempo de treino. Nós não temos tempo de treinar. Nós não temos... A única evolução que a gente pode fazer é no processo de informação, é de passar para os jogadores o que eles precisam melhorar, o que eles precisam evoluir, mostrar em vídeo o que deve ser feito. Mas são só 2 dias de novo de recuperação para jogar quarta-feira. Então, essa condição talvez ela nos traga uma evolução maior quando a gente, quem sabe, abrir a semana depois do São Paulo, aí ter um pouquinho mais de tempo para treinamento. Léo Souza, do BNews. Dado o que falar de Gilberto, mais uma vez decidindo um jogo para o Bahia, e qual será o tamanho da perda para o clube caso a renovação do atacante não se concretize? O Gilberto já há muito tempo, né, tem mostrado o seu potencial para o Brasil inteiro. Eu não tenho dúvida que é um dos melhores atacantes do Brasil, hoje é o artilheiro do campeonato. E o Giba tem contrato conosco até o final do ano, então eu particularmente, pelo nível de jogo que ele vem fazendo, pela quantidade de gols, a gente sabe que ele desperta sempre o olhar de outras equipes. Para o Brasil ele não sai mais, porque já fez 7 jogos, e a gente até acelerou um pouquinho que ele fizesse esses jogos aí para não ter concorrência. Concorrências nacionais, né? Mas o Gilberto só vai sair se for vendido, né? E obviamente essa condição de negociação envolve uma necessidade do clube, não podemos esquecer isso, a gente tem um pouquinho de dificuldade em todo o processo, precisa também deixar claro essa condição que o clube teve que diminuir o seu orçamento, teve que diminuir consequentemente os investimentos feitos na equipe, e caso apareça alguma proposta, alguma oferta que seja boa para o clube, infelizmente ele vai sair, porém eu espero, né, que caso não aconteça, ele permaneça conosco pelo menos até o final do ano. Marcos Valença, Rádio Sociedade. Dado o Bahia consegue fazer uma campanha muito boa fora de Salvador, com 2 triunfos e um empate e uma derrota. O que precisa para essa regularidade acontecer em casa? Eu falo muito dos momentos do jogo, né? Dos 4 momentos do jogo, a gente tem controlado bem a organização ofensiva e tem controlado muito bem a organização defensiva. A gente tem pressionado os nossos adversários, a gente tem feito bons balanços, a gente não tem tomado gols em organização defensiva. Os gols que a gente toma é de bola parada, é de contra-ataque. E nesse período, né, nesse momento do jogo, do contra-ataque, da transição defensiva, eu acho que é a nossa maior dificuldade. Tomamos muitos gols assim, tomamos o 3º gol do Palmeiras assim, tomamos 2 gols do América Mineiro assim, tomamos um gol num pênalti, no caso do Inter, num erro de construção, e aí acabamos tomando o gol. Então eu acho que quando a gente joga em casa e a gente geralmente empurra o nosso adversário para o seu campo, a gente está mais sujeito a tomar contra-ataques, ao adversário explorar mais contra-ataques. Porém, eu vejo com uma evolução muito grande o que nós apresentamos hoje aqui. Eu espero que essa regularidade de transição defensiva ela permaneça em casa, que a gente vai precisar mais, e a gente consiga, assim, ter um equilíbrio necessário para vencer nossos adversários. Jailson Baraúna, Rádio Excelsior. O Bahia fazia um bom jogo, porém a entrada de Gilberto acabou sendo determinante para o resultado. E hoje o Bahia errou menos e foi mais sólido no sistema defensivo? A própria pergunta é uma afirmação. Eu concordo demais com o que foi dito. O Gilberto é decisivo, né? Nós tínhamos a bola, nós tínhamos a circulação, nós tínhamos a agressividade, finalizamos de fora, não conseguimos marcar. O Gilberto no primeiro chute pro gol fez 1-0 pra gente. Esse é o diferencial do artilheiro, né? Do cara que sabe colocar a bola para dentro. E é diferencial em qualquer equipe, não é só no Bahia. Hoje a gente está comemorando muito por conta dessa condição. Então, é o diferente, sim, é o cara que sabe fazer a bola entrar no gol adversário. E a gente espera que isso permaneça e a gente consiga, esse misto, né, de coletividade e algumas individualidades aparecendo, conquistar mais pontos. Nilson Luiz, Tapuã FM. Você ainda aguarda reforços? A diretoria tem passado o que para você sobre a chegada dos novos atletas? Temos sim procurado no mercado, não tá simples, não está fácil, já falei anteriormente, né? O Bahia tem um pouquinho de limitações em relação a contratações dos jogadores que são, no nosso entendimento, essenciais, mas a direção está fazendo seu esforço grande, estamos aí buscando no mercado para reforçar ainda mais o nosso elenco. A última pergunta, Marinho Júnior da Metrópole FM. Muitas vezes o torcedor não entende quando um jogador titular aparece no banco de reserva de forma inesperada. Qual foi a conversa com o atleta e quanto tempo era previsto para Gilberto jogar?
Não, essa conversa é muito tranquila, né? O Gilberto às vezes até gosta, até prefere essa condição, segundo ele, que ele consegue visualizar as deficiências adversárias e ao entrar em campo, ele consegue, vindo, né, do banco de reservas, ele consegue, na visualização dele anterior, achar os espaços mais facilmente. Então essa talvez seja uma prática até mais tranquila, por conta do Gilberto em si. É um cara que depende muito do corpo. O Gilberto é um jogador explosivo, um jogador de potência, e ele precisa estar bem descansado para executar muito bem as suas principais ações, né? O segundo gol nosso também só aconteceu porque ele conseguiu dar aquela rasgada no primeiro pau, nem sei se ele tocou na bola ou não, mas ele estava na ação da bola do Nino. Então o Giba precisa estar sempre bem para executar bem essas ações. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo tenham ficado muito bem informados sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?